Meio, 22 de julho, gravando Os Homens que Odeiam Mulheres. Em 2018, um homem de 25 anos atropelou e matou 10 pessoas, a maioria mulheres, e deixou mais 13 feridos na rua Yonge, que é uma rua movimentada e famosa de Toronto, capital do Canadá. Eu morei lá, eu conheço bem essa região. Eu morei no Canadá há muito tempo atrás, mas eu conheço bem essa região. Na época que isso aconteceu, o mundo estava vivendo alguns atentados jihadistas e a primeira suspeita foi que o assassino Alec Minassian era parte de uma cruzada contra infiéis. Mas o que foi descoberto é que o motorista da van que provocou uma tragédia num país relativamente pacífico como é o Canadá fazia parte de uma comunidade online autodenominada Incels. Incel é uma junção de duas palavras em inglês. Involuntary celibate, ou celibato involuntário. É isso que você deve estar imaginando. É isso mesmo, a gente está falando de homem que não transa, mas a questão é que ele acha que a culpa de não fazer sexo não é dele. Para esses caras, a culpa de uma vida aí que não tem conquistas amorosas, da falta de sexo, é das mulheres. Para eles, as mulheres têm tudo fácil na vida e são elas as culpadas da vida sexuada que eles têm. Eu não me lembro de ter ouvido falar deles até esse caso que aconteceu em Toronto, isso tem só 4 anos. Mas de lá para cá, eles passaram a ser monitorados, começaram a ser pesquisados, porque o número de membros não para de crescer. E alguns casos de assassinato foram cometidos por homens dessa comunidade, onde eles acabam virando heróis. Sim, eles acabam virando heróis. Como eu sempre digo, de tédio a gente não morre. Eu sou Marilis Pereira Jorge e você está no meio. Tem coisa boa pintando aí, a louca. Eu sempre quis falar isso, mas é sério. A partir da próxima terça-feira, a gente tem uma novidade aqui no meio. Um programa de entrevistas ao vivo em que eu, Christian Lynch, Pedro Doria, vamos conversar com os principais nomes políticos do Brasil nessa jornada aí rumo às eleições deste ano. O programa já tem nome, vai se chamar Mesa do Meio e estreia na terça-feira às 19 horas no YouTube. Primeiro convidado ainda é segredo. E calma aí, antes da gente começar, se você está chegando aqui, seja bem-vindo ao meio. Aproveita para assinar o canal aqui no YouTube, é de graça, gente. Deixa o seu like, aciona o sininho para receber as notificações e aproveita para se inscrever para receber a newsletter do meio, que chega cedinho lá no seu e-mail às 7 da manhã. São 8 minutinhos com todas as informações, todas as notícias que você precisa para encarar o dia. Mas vamos embora continuar esse papo, porque talvez você não tenha ouvido falar e esteja um pouco curioso, assim como eu fiquei. Eu sempre me lembro de uma frase de um jornalista que foi a maior referência que eu tive na profissão, o Clovis Rossi. Ele disse o seguinte: o mundo contemporâneo é uma fábrica incrível de loucos. Clovis disse essa frase justamente na época desse atentado em Toronto que revelou essa questão da misoginia e do machismo de uma forma ainda mais grave. A misoginia é uma palavra que virou figurinha fácil no nosso vocabulário, mas esse termo traduz esses sentimentos de desprezo, preconceito, repulsa, aversão às mulheres e a tudo que remete ao feminino. Vamos combinar que é a história da humanidade, mas lá atrás, nós mulheres, a gente não era nem considerada gente. Bem, isso ainda acontece hoje em dia. Como a gente tem conquistado espaço, tem homem que fala, opa, aí não pode não. Para que esse monte de igualdade, para que esse monte de direitos? A gente sabe que existe uma resistência. Mas essa galera que estava odiando a gente em silêncio começou a encontrar eco para as frustrações da sua masculinidade frágil. E tem muitos grupos misóginos, mas os incels são uma versão turbinada de tudo que a gente já viu até hoje.
Vamos voltar ali para o título dessa coluna. Homens que odeiam mulheres. Calma. Você deve estar pensando nesse momento. Pô, Marilis, mas nem todo homem. Eu concordo. Eu não acho que nem todo homem. Eu não acho mesmo que todos os homens odeiem as mulheres. E eu também sei disso porque talvez eu tenha tido a sorte de ser criada num ambiente muito saudável por um pai amoroso. Eu tenho amigos, colegas de trabalho que são muito parceiros nas causas feministas. Eu tenho um marido que talvez seja até mais feminista do que eu. Mas isso é um assunto para outro dia. Os incels são um grupo específico de homens que celebram o ódio às mulheres por causa de frustrações afetivas e sexuais. É isso mesmo. Esses homens encontraram na internet um refúgio para canalizar esses fracassos, as insatisfações e transformar todos esses sentimentos em ódio e às vezes em violência. Tudo porque eles não têm uma vida romanticamente e sexualmente ativa. Numa tradução bem simplista, será que eu posso falar isso? É um bando de virgão que passa o dia atrás de um computador reclamando que não transa, colocando a culpa na mulher. O grande problema é que alguns deles têm despejado a sua raiva e têm feito vítimas. O caso de Toronto, por exemplo, começou a ser investigado, ninguém imaginava o que havia por trás. Mas ele acabou sendo relacionado aos incels porque o assassino, o Alec Minassian, tinha elogiado um incel muito famoso chamado Elliot Rodger. Em 2014, esse tal desse Rodger matou 6 pessoas antes de cometer suicídio. Mas antes disso, ele lançou um manifesto com 137 páginas com o título Meu Mundo Torturado. Nesse documento, ele falava da rejeição que ele sofria, de nunca ter tido uma namorada, de jamais ter beijado alguém e de ser virgem aos 22 anos. 137 páginas para falar mal de mulher, para reclamar que era virgem. O mais bizarro e até cômico quando a gente lê sobre essas coisas e as motivações desses crimes e o tipo de conteúdo que você encontra nessas mensagens, as consequências têm sido muito trágicas. Aí você vai falar, mas não são casos de feminicídio? Também, se a gente olhar apenas a motivação, mas as vítimas nem sempre são só mulheres. Os incels começaram a ganhar interesse dos pesquisadores porque foi um grupo que cresceu no meio de outros grupos de homens que se organizam na internet. E eu não estou falando de homem que se junta para falar de futebol, de corrida de carro, de mercado financeiro. Existe uma coisa que eu confesso que até um tempo eu nem sabia, que é chamada de internet masculina. É como os pesquisadores batizaram esse universo que tem cada vez mais usuários. Tem grupo de ativistas dos direitos masculinos. Você tá vendo quando eu falo a coisa de dar risada? Grupo de ativistas dos direitos masculinos? Que direito que o homem não tem? Que direito o homem ainda precisa conquistar? Mas tem disso. Tem um site chamado MGTown, que significa Men Going Their Own Way. Algo como homens que seguem o seu caminho. É um canal misógino, onde esses homens discutem como combater a crise da masculinidade contra a feminização do mundo. Que o mundo estaria ficando muito feminino. Na prática, eles desprezam tanto as mulheres que eles resolveram ficar sozinhos. Eles não querem ter relacionamento com as mulheres. Eu conheço algumas mulheres que decidiram ficar sozinhas, mas nem por isso elas resolveram se organizar para detestar os homens ali em grupo. Entre esses grupos da chamada internet masculina, o grupo que mais chama a atenção dos pesquisadores são os incels. Para os incels, as mulheres só querem saber de dinheiro, são promíscuas, então eles xingam muito, vadia, vagabunda, puta, e eles acham que as mulheres são completamente manipuladoras. Um desses grupos foi banido da internet por incitação à violência. Um usuário... Eu vou rir de contar algumas dessas histórias. Um usuário reclamava do seu colega de quarto que tinha uma namorada e falava sobre a família, ou seja, era uma pessoa que tinha uma vida normal. Os outros membros chegaram a encorajar esse cara e mandar instruções de como castrar o amigo. Essa história aqui que eu li é uma das melhores. Tinha um outro homem que relatava de um jeito muito furioso que ele não podia fazer suas caminhadas porque havia no caminho
mulheres que usavam leggings muito justas e transparentes apenas para se exibir para homens sexualmente frustrados como ele. Vamos fazer uma pausa, todo mundo ri, agora a gente volta a falar sério. Porque a coisa é séria. Lembra quando eu disse que não são só as mulheres as vítimas? Essa ideia de castrar outro homem é um bom exemplo da raiva que esses caras sexualmente ativos despertam nos incels. Os incels se acham geneticamente inferiores aos homens que têm uma vida sexual afetiva normal. Eu li, enquanto eu estava pesquisando sobre isso, que os incels se sentem derrotados na loteria da genética. Não é uma boa definição? Então, basicamente, eles se sentem não apenas rejeitados pelas mulheres, mas vítimas de uma sociedade que eles acreditam que eles não têm lugar. O debate nesses grupos é tão insano que teve uma proposta, eles chegaram a fazer uma proposta de incluir na discussão do movimento Me Too, que é um movimento que começou lá nos Estados Unidos, contra assédio, enfim, chegou em todos os lugares do mundo. Eles queriam incluir o que eles chamam de estupro reverso. Sério, gente, estupro reverso. Os caras alegam que recusar sair com alguém por causa da aparência, peso ou raça é violência. Eu vou ler um trechinho do que dizia a reivindicação. Abre aspas. Negar amor e afeto a alguém por causa de gordofobia, racismo, transfobia é estupro reverso. E vítimas de estupro reverso são vítimas, fecha aspas. Estão falando deles, homens. Eu quero trazer um caso mais recente que aconteceu em agosto do ano passado. Um sujeito chamado Jake Davison, de 22 anos, matou 5 pessoas, incluindo a mãe, e depois ele se matou. Esse caso aconteceu no Reino Unido. As investigações da polícia não encontraram nenhuma motivação, a não ser a ligação do incelzinho, do Jake, e vídeos em que ele dizia que ele se sentia socialmente isolado, que tinha dificuldade de conhecer mulheres, e ele fazia ataques furiosos contra mães solteiras e também comentários contra a sua própria mãe. Ele dizia que a mãe era vil, disfuncional e caótica. O que eles fazem com essas frustrações e com essa raiva? Eles matam e são elevados à categoria de heróis dentro desses grupos, porque é a forma que eles encontraram para ter alguma relevância, algum protagonismo na vida, mesmo que depois eles acabem também se matando. Uma última curiosidade. Alguém adivinha com qual ideologia os incels mais se identificam? Dom picolé de chuchu, para quem adivinhar, como diria a Bárbara Gância. É isso mesmo que você está pensando. Com os conservadores, com as ideias difundidas pela extrema-direita, aqueles homens que acreditam que o empoderamento das mulheres acabou os levando à condição de pessoas discriminadas, como eu falei um pouco, a condição de vítimas. Na prática, gente, são homens que não aceitam esse lugar em que não é deles a decisão de começar um relacionamento ou transar numa noite, por exemplo, sem compromisso. É desse caldeirão cheio de frustração que surgiu um machismo ainda pior, um machismo elevado à loucura. Não dá pra gente fazer de conta que isso não tá acontecendo. É preciso desmascarar e penalizar esse tipo de homem que se organiza em grupo e que alimenta o que há de pior na natureza masculina. Gravando. Você certamente já ouviu falar de A Mulher da Casa Abandonada. Mesmo que você não tenha ouvido o podcast, deve ter ouvido sobre esse assunto. Eu mesmo já dei aqui como dica nesse nosso papo semanal. Dentro da minha bolha, eu estava tratando esse assunto como entendia que a maioria também estava tratando. Uma história escabrosa sobre escravidão doméstica que aconteceu no final do século XX e continua se repetindo nas primeiras décadas do século XXI. O que aconteceu virou uma histeria coletiva. Virou um reality show que tem como protagonista uma mulher que fugiu para o Brasil, fugiu dos Estados Unidos, quando a sua ex-funcionária a denunciou e também denunciou o marido por trabalho análogo à escravidão. O que eu vi nos últimos dias no noticiário e no Twitter é parte dessa audiência tratando essa história como um circo,
fazendo plantão em frente à casa dessa figura que é muito estranha, que é a moradora da casa, que tinha fama de ser abandonada. Veja, eu sei o que ela fez, os crimes aos quais ela está relacionada, mas me digam sinceramente, tá certo o que está acontecendo lá naquela casa com essa mulher? Toda a ação da polícia foi filmada, a presença dessa ativista, enfim, que sempre aparece nessas situações, arrancando o cachorro do colo da mulher. A nossa Constituição, até onde eu saiba, prevê que as pessoas, mesmo as criminosas, devam ser tratadas com dignidade e que tenham direito à defesa. Mais tarde, gente, eu soube que a polícia nem tinha um mandado de prisão, porque esses supostos crimes já estariam prescritos. O que a polícia foi fazer lá? Disseram que eles foram investigar um abandono de incapaz e que essa mulher, a acusada, estaria em situação análoga à escravidão. Oi! É isso mesmo que eu, quando li, custei acreditar. Mas isso por causa das más condições em que ela está vivendo lá. Agora, o que me deixou bem chocada é que é o comportamento das pessoas, o sensacionalismo da polícia e de parte da imprensa também, está deixando em segundo plano o assunto que a gente deveria estar aqui debatendo em sociedade, que são os casos que ainda existem de escravidão doméstica, que estão espalhados pelo país e volta e meia a gente está vendo serem noticiados. Mas, claro que não. As pessoas estão lá fazendo selfie, com as caras cobertas com uma pasta branca, sei lá, seminâncora, hipogloss, como aquela da descrição da mulher da casa abandonada. É sério isso? Por que tudo aqui vira um circo? Por que a gente não consegue levar esses assuntos a sério? Por que a gente transforma uma tragédia em entretenimento? Gente, a vida não é o TikTok. Agora, sabe o que é pior? Eu não duvido que essa cara pintada de branco vire fantasia no próximo carnaval. Vamos embora pro nosso café? E hoje eu tô muito comunistona. Ó, minha xicrinha vermelha. A Paola Bernardi fala do livro que eu citei na coluna da semana passada, Como as Democracias Morrem. Ela diz que tá na lista dela de leituras para este ano e que ela ficou ainda mais curiosa por causa da reflexão que eu fiz. E ela diz, eu acho a sua coluna tão deliciosa e necessária quanto às sextas-feiras. E vai um agradecimento extra pelo fechamento fofo e cuidadoso. Quem não viu, vai lá, gente. Porque aqui é informação com carinho, com acolhimento. E vamos embora junto. Vamos juntos nessa. A Ângela Paiva comenta o seguinte, sobre o terrível caso de estupro. Em um post no Instagram eu comentei como é difícil ser mulher no Brasil. E 2 jovens comentaram, tenta o Oriente Médio. E o outro ainda diz uma coisa, enfim. Nasceu mulher, se fode. É esse o nível do machismo e da misoginia na estrutura patriarcal que vivemos. Tem um pouco a ver com esse assunto que a gente tratou hoje. E o Clementino Neto diz, putz, você foi no cerne, o problema é o guarda da esquina. Sobre o segundo tema, ouvi um comentário no Instagram que esse elemento estuprador ganhou milhares de seguidores em suas redes sociais depois de ser descoberto. Clementino, eu também vi isso. Mas eu não acho que todas essas... Eu acho bizarro que as pessoas vão seguir uma figura dessa nas redes sociais. A gente já viu outros casos quando isso acontece também. Mas eu não acho que é porque as pessoas estão criando um fã-clube ou estão admirando essa pessoa. Eu acho que é aquela coisa da internet de poder odiar alguém de pertinho, entendeu? Então, assim, obviamente esse cara não tá usando a página dele em rede social nenhuma, isso se já não foram derrubadas, mas a gente vê isso em qualquer caso. Tem quanta gente me segue nas redes sociais que não gosta de mim, que não quer saber o que eu penso, nada, mas a pessoa fica me seguindo para ficar ali me atazanando. Então eu acho acho bizarra essa história toda, mas eu acho que tem uma grande parcela que é isso, que segue uma figura dessa
para poder odiar de pertinho. E o Luiz Festas foi assistir o filme que eu indiquei, acho que há 2 semanas, já nem me lembro, que é o Everything Everywhere All at Once, que é tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Ele disse que foi assistir no cinema, como eu tinha sugerido, e fala, não me arrependi, realmente o filme é espetacular e perderia muito de ver no streaming. Aproveito para dar a dica da série Devs, tem a mesma vibe e faz você ficar tonto de tanto pensar no tema. Então fica a dica do Luiz Festas, eu não vi essa série e já tô anotando aqui. É isso, gente, isso aqui é uma mesa de bar, onde a gente vai chegando, vai se conhecendo, um vai dando dica pro outro. E o Joser Matri, desculpa se eu não falei seu nome direito, ele comenta sobre o vídeo da semana passada de sem a menor dúvida, o genocida, as pessoas não chamam mais, né, o Bolsonaro pelo nome, né, Jair Bolsonaro, todo mundo chama por alguma coisa e que a gente já identifica imediatamente de quem as pessoas estão falando. O genocida deveria ser responsabilizado por incitação, como o Trump está sendo nos Estados Unidos, pelo episódio do Capitólio que resultou em mortes. Para quem não está acompanhando, eu até mais tenho interesse de saber o que aconteceu nos Estados Unidos. Estão acontecendo algumas audiências públicas mostrando tudo que foi apurado durante esse tempo todo, desde o dia daquela invasão do Capitólio e o envolvimento do ex-presidente Donald Trump. É muito interessante, ao mesmo tempo chocante, e quando a gente vê, por exemplo, membros da família Bolsonaro, o próprio Bolsonaro falando em Capitólio, dizendo que não vai acontecer, eu acho que a gente tem que redobrar a atenção, porque sim, eles estão prestando muita atenção no que foi feito lá. Lembrando que a democracia no Brasil não é tão sólida quanto a dos Estados Unidos, que deu uma resposta muito rápida, imediata, e barrou aquela tentativa golpista do ex-presidente americano. E claro, tem dica aí pro final de semana. Você já ouviu falar do comediante Bill Burr? Eu confesso que eu nunca tinha, mas eu sou, enfim, meio desligada mesmo. Agora me indicaram o último show que ele gravou e tá disponível na Netflix. Eu fui ali ler um pouquinho sobre ele e deu para entender de cara por que ele é chamado de o comediante que agrada a esquerda e a direita. Porque ele faz piada sobre as pessoas de direita e de esquerda, sobre o comportamento dessas pessoas. Ele, inclusive, faz piadas sobre a própria mulher e eu dei bem boas gargalhadas porque parecia que ele estava falando do meu marido. Eu tava assistindo com meu marido e a gente ficou ali se cutucando. Olha você lá! Não, olha você lá! O Bill Burr fala sobre feminismo, sobre cultura do cancelamento, sobre aborto, sobre pandemia. Ele não é exatamente o estilo que eu gosto. Eu acho que ele grita muito. Mas ele me fez refletir, me irritou, que eu acho que o humor tem esse papel também, me fez concordar até com coisas não muito confortáveis. Me fez pensar, gente. E sabe o que é melhor disso tudo? Apesar de eu ter achado ele meio babaca em alguns momentos, eu não fiquei com ódio ou revoltada ou achando que ele deveria ser cancelado por dizer certas coisas. Talvez pelo que eu disse ali no começo, porque ele faz piada com tudo. Você percebe que não é preconceito ou porque ele odeia esse ou aquele grupo de pessoas. Ele faz a piada porque ele é um comediante. Então, fica a dica, Bill Burr ao vivo no Red Rocks. Eu tenho SR preso, gente, então às vezes eu dou essas trombadas aí. Vamos lá de novo, fica a dica, Bill Burr ao vivo no Red Rocks. Consegui agora. Me diz o que vocês acharam e, enfim, se vocês concordam comigo ou não. Eu fico por aqui, até a próxima semana.